Bem, olá pessoal, primeiramente quero me apresentar, me chamo Professor Valdixson, ok? E vamos trabalhar Introdução à Geometria Euclidiana Plana. O que seria a geometria euclidiana? A palavra euclidiana talvez confunda um pouco. É conhecida geometria plana, euclidiana é uma homenagem ao Euclides, um grande matemático que no passado formulou as primeiras ideias da geometria e escreveu seu livro, é muito respeitado ainda hoje. Então, é muito conhecida principalmente nas faculdades como geometria euclidiana plana, ok? Bom, a base da geometria, ela começa inicialmente uma discussão sobre o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Esse slide aqui vai trazer para a gente uma introdução, ok? Vou dar uma passadinha. E aí nós vamos ter aqui o tema, tá bom? As principais ideias, né? As primeiras ideias que foram escritas e discutidas. Primeiro que ponto, reta, plano, eles não têm definição. São ideias tão antigas, tão primitivas, anteriores, que nós não definimos. Sempre que a gente pede para os alunos definir o que é ponto, o que acontece? Eles não conseguem, eles dão um exemplo. Né? Ponto é o quê? É o furo da caneta, é a gota de água, é um avião bem distante que parece um ponto. Então, definir ponto realmente é bem complicado. Então, vocês vão perceber a mesma dificuldade se tentarem. Ponto nós não definimos, então também dizemos que ponto não tem definição e não tem dimensão. Dimensão porque tamanho é muito relativo. Há quem faça o ponto bem pequenininho e o ponto, né, um pouco maior, parece uma bola e tal. Então ponto não tem dimensão estabelecida, então fica muito a critério do aluno. Mas representamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. E daí, a partir de ponto, podemos construir o que chamaremos de reta. Né? Reta, ela tem dimensões infinitas nas duas direções e ela é formada pela união de pontos, né, alinhadas. É a união de pontos alinhados de forma infinita e não curvilínea, ou seja, não fará curva. Isso aí a gente poderia tomar como reta. Okay? Representamos com letra minúscula, como a gente pode ver aqui nas notações, reta R. Okay? E plano também tem dimensão infinita. Uma curiosidade para plano é que ele é representado por letras gregas. Então vamos revisando. Ponto com letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta com letra minúscula do nosso alfabeto. E usamos o alfabeto grego para representar plano. Algumas letras são aí sugeridas na tela. Alfa, beta, gama, tem outras. Pi, delta, tesla, lambda, tem diversas letras. Você pode inclusive pesquisar e conhecer um pouquinho mais. As letras também são interessantes ser usadas agora e aprendidas, porque é utilizado em física e em química mais adiante. Né? Esse curso é visando os alunos que estão no 5º, 6º, 7º ano, que estão no curso de introdução à geometria na escola e que provavelmente precisam dessas primeiras definições. Ok? Vamos dar uma passadinha no slide. Bom, palavrinha nova para o aluno seria postulado ou axioma. Postulado, que significa o que em geometria? É uma proposição aceita como verdadeira, sem demonstração. Então, o fato é que algo vai ser escrito, ou seja, definido sobre uma situação matemática, geométrica, normalmente, no nosso curso, né? E que a afirmação é tão clara e tão evidente que não há necessidade de demonstração matemática dessa informação. Tá certo? Temos 2 exemplos, vamos trabalhar 12 axiomas inicialmente. O primeiro axioma aí visto seria a reta é ilimitada nos 2 sentidos. Está dizendo que a reta é infinita nas 2 direções. Cada um desenha a reta da forma que gosta. Aí vemos na representação reta com R minúsculo. Há uma segunda representação para a reta, que seriam 2 pontos quaisquer, ponto com letra maiúscula, é claro. 2 pontos quaisquer dessa reta, e a gente representa assim. Faz um segmento, 2 pontos A e B, por exemplo, e simbolizamos com AB, barrinha, com dupla seta em cima. Mais adiante nós vamos ver isso aí um pouquinho mais. Ok? Então, o que ele está dizendo aí? Não precisa de demonstração, realmente poderia ser chamado de axioma. O primeiro axioma da geometria seria uma reta que vai para o infinito nas 2 direções. O segundo é que por um ponto, ponto A, passam infinitas retas. Lembrar que ponto não tem dimensão. Aluno pode pensar que o ponto é uma bolinha ou pode ser do tamanho de uma bactéria quase que invisível, a olho nu invisível, não é isso? Então, se aquilo ali é um ponto, eu posso criar retas tão fininhas quanto esse ponto. Então, para tracejar retas que passem por um ponto A,
Bastaria que eu teria quantas retas aí? Então, seria complicado de contar, seria infinitas, ok? Esse seria o nosso segundo postulado, que por um ponto passam infinitas retas. Terceiro, por dois pontos distintos passa uma única reta. Verdade. Esse é o tópico 3. Dois pontos quaisquer no papel, você pega uma régua, põe sobre esses dois pontos, faz a experiência. Risca uma vez, risca duas com a réguinha, risca três. Depois que tirar a régua, você perceberá que será sempre a mesma reta. Então esse axioma que parece tão ingênuo é muito utilizado para fazer demonstrações, assim como os demais. O intuito de estudar postulado e axioma é justamente verificar mais adiante algumas noções matemáticas que necessitam de demonstração. E os que necessitam de demonstração são chamados de teorema. E aí os alunos vão trabalhar a habilidade matemática na busca de formas de demonstrar algo que é afirmado mais adiante, mas que deve ser provado, ok? Quando eu afirmo, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, o aluno pode parar. Será? Como assim? De onde veio essa informação? Bom, isso é um teorema que nós vamos estudar quando estiver abordando triângulos. Mas é um teorema porque é uma afirmação que não está tão clara, a menos que alguém prove. E como é que prova? Prova usando postulados e axiomas percebidos e selecionados passo a passo anteriormente. Então esse curso vai nos ajudar mais adiante a tratar de coisas, teoremas como esse, ok? E aí esses teoremas serão facilmente explicados através de postulados ou axiomas mostrado, aliás, anteriormente. E esse é o nosso momento, certo? Dado dois pontos A e B, só existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Feito. Postulado 4. Por um ponto não pertencente a uma reta R, podemos passar uma reta paralela a R. Ok. No exemplo ao lado, na figura, temos uma reta R e um ponto A. E é óbvio que se eu passar uma reta por A, que seja paralela a R, só existiria uma, já que se eu passasse mais de uma, seria a mesma. Tá? É interessante grifar que retas paralelas são retas que não se tocam, ou seja, não se interceptam. Né? Uma reta que intercepta a outra são tratadas como retas concorrentes. Caso seja tratada como paralela, significa que elas não se tocarão até o infinito. Ok? Bom, tópico 5. Toda reta que passa por dois pontos que são distintos, ou seja, dois pontos diferentes, lendo de novo, toda reta que passa por dois pontos distintos de um plano, né, está contida nesse plano. Acho que fácil. Imagina uma mesa, esse plano aí, como vocês podem ver, representado por uma letra grega, a letra alfa. Então, sobre essa mesinha, né, lembrar que plano é infinito, aí é só um exemplo. Então, como se fosse uma mesa, temos dois pontos na mesa e uma reta arriscada sobre A e B. Se a reta é arriscada sobre A e B está sobre a mesa, a reta também estará. É uma forma de dizer que todos os outros pontos, além de A e B da reta R, também são pontos da mesa. Não é? Então, uma figurinha fácil. São postulados, observem que são declarações muito simples e que são aceitas com facilidade, sem definição, sem demonstração. Um ponto O de uma reta divide-o em duas regiões denominadas semirretas. Então vamos lá. O que é semirreta? Bom, a semirreta é como se fosse a metade da reta. A figura da direita, que tem O, A, setinha para a direita, esta figura específica, nós podemos ler como semirreta, porque observe, por que não será reta? Reta ela teria seta para as duas direções. Por quê? Porque reta, postulado 1, diz que ela é ilimitada nas duas direções. Então observa a setinha que ela só está indo para a direita. E tem um ponto inicial. Reta não tem ponto inicial, ela não tem início e nem fim. Mas essa tem uma origem em O, e passa por A, indo para o infinito. Então, essa configuração é dita como configuração de uma semirreta, metade de uma reta, que a gente pode simbolizar por O, A, setinha para a direita. Ok? O que é que ele está dizendo na figura da esquerda? E acima no postulado ele escreve, dizendo que um ponto O numa reta divide a reta
em duas semirretas. Então, na esquerda, a figura tem um ponto O isolado, sozinho, uma reta R. Podemos perceber que para a direita teríamos, então, uma semirreta e para a esquerda teria uma semirreta. Então, 2 pontos sobre uma reta teriam o quê? Para cada 2 pontos, 2 semirretas. 3 pontos numa reta, para cada 3 pontos, 2 semirretas. É porque um ponto numa reta divide a reta em 2 semirretas. Então, seria essa a ideia do postulado 6. Postulado 7, como está escrito, tem postulado do transporte de segmento. O que é que ele está tratando? Dados, está no plural aí, né? Dado um segmento AB e uma semirreta de origem A, existe linha, existe sobre essa semirreta um único B', tal que eles sejam equivalentes. O que é que ele está dizendo? É que num pedaço de uma reta, como a reta B, existirá um segmento que eu posso traçar e que vai dividir eles em pedaços idênticos, ok? Observe aí sobre a reta, existirá um segmento que seriam, quando a gente diz que 2 segmentos são iguais na geometria, a gente prefere usar a palavra congruente, ok? Então há uma congruência entre eles. Então vamos continuar a nossa... Bom, nesse momento nós não vamos ler nenhum postulado, certo? São algumas definições que puxam, que ajudam na nossa leitura e interpretação. Diz ali, definição 1, né, segmentos congruentes têm a mesma medida, foi como a gente tratou agora. Pontos colineares, essa palavra aqui é importante para os meninos aí acrescentando no seu vocabulário. Colinear significa mesma linha, ok? Então tem uma linha e tem 2 pontos, estão na mesma linha? Estão, então são colineares, são pontos que pertencem à mesma reta, ok? Teorema, o que a gente já falou, é uma proposição aceita como verdadeira, né, mediante demonstração. Então, se não tiver uma demonstração, ele não é válido. Última definição dessa página, dessa lâmina, temos pontos coplanares. É quando eles estão no mesmo plano, ok? Só estão no mesmo plano quando são realmente coplanares. Voltando ao estudo de... Vamos entrar aqui. Pronto. Opa, demorou um pouquinho. Mas aí o postulado 8. Dados 3 pontos colineares. Vamos lembrar o que é colinear? Mesma linha. Na figura abaixo, nem completo a leitura, mas na figura abaixo já averigo que tem o ABC na reta R. Tem uma reta que não foi identificada em uma outra e eles só mudaram de posição. Continuar a leitura. E distintos, né? Dados 3 pontos colineares distintos, 2 a 2, um deles e apenas um está entre os outros 2. Perfeito. Mas se eu tenho 3 pontos que são distintos, não importando a ordem, veja que foi trocada na reta, com certeza um deles vai ser o que? Está entre os outros 2, mesmo que eu misture, embaralhe isso aí, tá certo? Vai haver uma utilização disso em algum teorema mais adiante. Tópico 9. Dado 2 pontos diferentes ou distintos, A e B de uma reta R, como estamos vendo lá embaixo, existe sempre um ponto C que está entre A e B. Ok? Tenho 2 pontos da reta, existirá um outro ponto que eu posso chamar de C, que estará entre eles. Tá certo? E está dizendo que, mesmo que o ponto esteja bem pegado, pode ter um ponto ali. Porque ponto não tem dimensão, tão pequeno quanto seja, né? Eu consigo colocar um outro ponto entre ele. Ele vai admitir isso, né? E um ponto D tal que A está entre D e B. Então está ali como ele tratou ali com figurinhas, fica fácil de entender porque a gente visualiza a imagem embaixo e a estratégia, né, de visualização ajuda muito nesse momento. 10, e a gente já vai concluir essa parte de postulado e aí tentar resolver algumas questõezinhas usando o que a gente já leu nesse momento, tá bom? E tratou. Se B está entre A e C, olha lá na figura ao lado, então eu posso dizer que, olha, essa anotação MAC significa que a medida que vai do A até o C, ok? É um segmento AC. Tá? Ele está dizendo que o segmento AC terá que ser igual ao segmento AB mais o segmento BC. Perfeito, né? É claro que o segmento inteiro que vai de A até C terá que ser a soma dos 2 pedaços. O pedaço da medida que vai de A até B e de B até C.
né? Então isso aí é bem visual, é bacana para os meninos que estão começando a visualizar e construir uma ideia geométrica. Uma reta pertencente a um plano, está ali a reta na imagem embaixo, já estou lendo 11 para quem não está acompanhando. Uma reta pertencente a um plano, divide-o em duas regiões. Lembrar que reta é infinita e o plano também. Então, se ela está no plano, vai dividir até o infinito, né? Ela não tem fim. Ela, assim como o plano, vai acompanhar até o infinito. Então, vai dar a exata ideia de que é uma tábua ou uma figura que foi cortada. Tá? Divide-o em duas regiões chamadas semi. Lembrar que a palavra semi significa metade, né? Semiplano, sendo R a reta origem dos dois, né? Então a reta origem como seria onde inicia esse plano. Se ela corta o plano, então a partir dela já tem uma origem, ela inicia ali. É como se tivesse um abismo. Depois que separa essas tábuas, as outras extremidades vão para o infinito, mas ali tem um limite, que é aquela reta. Entendeu? Então a reta fica como se fosse uma origem desse plano, os dois pedaços. Foi tratada ali como alfa 1, alfa 2, enfim. E a reta R dividindo o plano. Alfa sozinho, sem o 1, sem o 2, seria o plano inteiro. Alfa 1 depois da divisão com alfa 2, tendo origem a reta R e origem dos dois semiplanos. Então fica assim. Para fechar, né? 12º, isso é tranquilo. Imagine que se nós usássemos um simples programa, está aqui o GeoGebra, deixa eu fechar só esse aqui, ok, bloquear, vamos lá, o GeoGebra. Olha, o GeoGebra nos ajuda a entender o seguinte: polígonos, montando polígonos, eu tenho um ponto A e um ponto B, por dois pontos passa uma única reta, estudamos isso aí, tranquilo, por um ponto passam infinitas retas, e assim fomos estudando os postulados, né? Então, vem cá, eu posso passar por um segmento como esse, diversos planos? Sim, de diversas direções. Quantos planos eu poderia passar? Não foi colocado aí como postulado, mas a gente conclui que por esse, como se fosse um corte de diversos planos por AB, né? Quantos planos eu colocaria? Então encaixaria em infinitos. Assemelha-se ao ponto isolado, que a gente pergunta quantas retas eu consigo passar por este ponto, que é o postulado 2. Infinitas. Quantos planos, estendendo isso, quantos planos eu consigo passar por esse segmento? Infinitos, certo? Infinitos. Só que com 3 eu não consigo passar infinito, eu consigo passar apenas um. É esse o postulado 12. Observe aí que se tiver 3, eu consigo passar um plano. Está formando um triângulo aí, né? Lembrar que plano, ele é infinito. Então, mas por 3 eu passaria o que? Tranquilamente. Um plano apenas. Ok? Um plano apenas, está aqui o exemplo. Eu vou fechar, formaria no caso aqui um triângulo. Lembrar que plano passaria pelos 3 pontos infinitamente. Tá? Aí a união dos 3 pontos formaria o primeiro, vamos dizer assim, o segmento de um plano, um pedaço do plano chamado triângulo, mas um plano passaria tranquilamente entre 3, apenas um. Tá? Aqui um auxílio do nosso GeoGebra. GeoGebra é muito bom, se quiser baixar esse programa é fácil de achar na internet e ele é gratuito. Bom, esse seria o nosso postulado e a gente tem algumas atividades, daqui a pouco a gente retorna com o segundo vídeo para tratar das atividades e aplicação do exercício. Valeu, pessoal!